O termo tanque, para designar o carro de combate, tem como origem da palavra inglesa tank, pela qual os ingleses chamavam os protótipos iniciais dos carros de combate na Primeira Guerra Mundial. Usavam para evitar chamar a atenção da espionagem inimiga sobre essa arma enquanto era desenvolvida. Os três tradicionais fatores que determinavam a eficácia de um tanque é poder de fogo, mobilidade e proteção. O poder de fogo é a habilidade de um carro de combate para destruir um alvo. Tal inclui a distância máxima no qual os alvos podem ser atacados, a habilidade para destruir alvos em movimento, a velocidade no qual os alvos podem ser destruídos, a capacidade de destruir veículos blindados ou tropas protegidas e a habilidade de continuar em combate após se ter recebido os danos. Os tanques Mark I a Mark V fazem parte de uma família de veículos que viria a revolucionar a guerra e condicionar a decisão de vitória no campo de batalha a partir do final da Primeira Guerra Mundial até os nossos dias. Em 1914, quando a Primeira Guerra Mundial teve seu início, não se esperava que ela se transformasse rapidamente numa guerra de posições praticamente fixas, baseadas em extensas linhas de fortificações praticamente impermeáveis ao avanço da infantaria. As táticas utilizadas correspondem às utilizadas durante as guerras napoleônicas, com uma preparação de artilharia destinada a destruir as linhas inimigas, e depois com o avanço da infantaria para aproveitar a desorganização gerada pelo bombardeamento. No entanto, na guerra de 1914 a 1918, essa tática falhou quando o desenvolvimento das armas modernas e dos materiais de construção tornaram-se aquelas táticas obsoletas. Os blindados existentes na época baseavam-se em veículos sobre rodas, os quais não tinham possibilidade de atravessar os enlameados terrenos do norte da França e muito menos as trincheiras. Inicialmente, o primeiro veículo foi conhecido como Sting, essa coisa em inglês, e foi apresentado em 6 de setembro de 1915, quando ainda não havia sido nomeado. Como o veículo inicialmente não tinha cobertura superior e parecia um tanque d'água, o nome utilizado acabou por ser o de tanque, nome que acabou por se tornar sinônimo de carro que combate blindado armado. Posteriormente, foi lhe dado o nome de Mother, mãe em inglês. Essa primeira solução baseava-se em um trator agrícola, ao qual tinha sido acrescentada blindagem lateral, e que se destinava a transportar infantaria. Porém, esse veículo não era suficientemente longo para atravessar as trincheiras, o que o levou a ser abandonado. A versão definitiva, apresentada pelos britânicos em 1916, foi o tanque Rhomboid, cuja configuração das lagartas lhe permitiam atravessar as trincheiras. O veículo poderia então avançar sobre as linhas inimigas depois da preparação de artilharia e, sob a proteção da blindagem, atacar os ninhos de metralhadoras inimigas, permitindo o avanço da infantaria. Os primeiros tanques Mark I foram utilizados pela primeira vez em 1917. Os veículos desse tipo, desde o Mark I ao Mark V, foram fabricados em duas derivações. Female, fêmea em inglês, estava equipado apenas com metralhadoras que seriam utilizadas contra fortificações leves, e male, macho em inglês, estaria equipado com 2 canhões de 57 mm instalados nas laterais do veículo, um de cada lado. Na Primeira Guerra Mundial, também tivemos a participação dos seguintes tanques. A-7V foi o único tanque alemão produzido durante a Primeira Guerra Mundial. Seu desenvolvimento ocorreu somente no final da guerra, e devido ao pequeno número de unidades produzidas, ele teve pouca influência no curso do conflito. O tanque de guerra SAR-2C, conhecido também como FCM-2C, foi um tanque super pesado, desenvolvido pela França para a Primeira Guerra Mundial. Era equipado com um canhão de 75 mm e 4 metralhadoras de 8 mm. O Fiat 2000 foi um tanque pesado do exército italiano de uso na Primeira Guerra Mundial. Tinha um design considerado avançado para a época, equipado com um canhão de 65 mm e 6 metralhadoras de 6,5 mm cada. O Holt foi um tanque médio com motor gás elétrico dos Estados Unidos, construído em parceria. O protótipo começou a ser produzido em 1917 e foi finalizado em 1918. Ele usava uma suspensão modificada e alongada dos outros tratores. O LK-1 foi um tanque experimental do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, equipado com uma metralhadora de 8 mm. Já o seu sucessor, o LK-2, foi um novo projeto que contava com uma torre rotativa na parte traseira do veículo, que dotava de uma arma de 37 mm.
O Renault FT-17, projetado e fabricado ao final da Primeira Guerra Mundial, pesava apenas 6,5 toneladas e comportava 2 tripulantes. A sua torre com giros de 360 graus tornou-se padrão em quase todos os tanques que vieram depois.